Saudações conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica. Este é mais um episódio da nossa série Livros Iniciáticos. E hoje com o tema Autobiografia de um Yogi, o livro que marcou gerações. Antes de começarmos, já deixa aquele like da confiança. Se ainda não for inscrito, inscreva-se em nosso canal e acione o sino de notificações para ficar por dentro das novidades, pois isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo aqui no YouTube. No campo da espiritualidade, há determinadas obras que transcendem a si mesmas e que perpassam gerações, exercendo uma contínua influência ao longo das décadas, por trazerem em si mesmas um potencial místico imperecível. É o caso do livro Autobiografia de um Yogi, de que falaremos no vídeo de hoje. Paramahansa Yogananda nasceu como Mukunda Lal Ghosh, em Gorakhpur, na Índia, em 1893. Nasceu no seio de uma família brahmane abastada que tinha uma veneração especial por um yogi indiano conhecido como Lahiri Mahasaya. Conta-se que, ainda bebê e desenganado pelos médicos devido a uma grave doença, foi testemunhado de que do retrato de Lahiri Mahasaya, colocado em um cômodo da casa, uma forte luz branca se desprendeu e atingiu o pequeno Mukunda, curando-o completamente. Não muito tempo depois, outro feito insólito ocorreu. Um asceta ambulante, muito pobre, quase nu, como é comum na Índia entre a classe dos sannyasins, bateu na porta da casa da família de Mukunda. A mãe de Mukunda, Jamprabha Devi, atendeu o asceta e, para sua surpresa, recebeu dele um medalhão místico, destinado a seu filho. O asceta disse que os mestres do Himalaia protegeriam a criança, que estava destinada a grandes feitos, e que o medalhão só deveria ser dado ao pequeno Mukunda nos seus 11 anos, o que efetivamente foi feito. O ardor místico e a paixão pela espiritualidade se tornaram tão obsessivos desde cedo em Mukunda que ele passou a juventude em busca de santos, ascetas, yogis e místicos no fértil solo da Índia. Ele desejava encontrar o seu mestre pessoal. E ainda que tivesse conhecido muitas figuras importantes, algumas até com poderes miraculosos, nenhuma delas pareceu ser o professor desejado. Suas aventuras e viagens em busca de um mestre eram, a contragosto, financiadas pelo seu pai, o prático e próspero Bhagabati Charan Ghosh, que exercia na época o cargo de vice-presidente da ferrovia Bengala-Nagpur. A busca de Mukunda por um mestre terminou em 1910, quando ele tinha 17 anos. Depois de ter rodado a Índia em busca de um guru, descobriu, a pouca distância de sua própria casa, um imponente yogi chamado Swami Sri Yukteswar Giri. Para sua surpresa, poucos dias antes de encontrar o mestre, seu medalhão místico desapareceu misteriosamente. Sem ter sido informado sobre o medalhão, Yukteswar Giri disse a Mukunda, quando se conheceram, que não se preocupe com o medalhão. Ele já cumpriu a sua missão, mostrando com isso sua clarividência. Além disso, outra surpresa. Sri Yukteswar perpetuava a mesma linhagem de yoga de Lahiri Mahasaya, o mestre cujo retrato estava envolvido na cura de Mukunda em sua infância e que era cultuado pela sua família. Sri Yukteswar era, na verdade, um dos discípulos de Lahiri Mahasaya,
e guardião da técnica mística de um yoga muito especial perpetuado por ele, o Kriya Yoga. Após essas sincronicidades espantosas, Mukunda entregou-se, de corpo e alma, à direção de seu guru recém-encontrado. Sri Yukteswar dirigia 2 monastérios nas cidades indianas de Serampore e Puri. Segundo o próprio Mukunda, seu mestre poderia ter se tornado o maior yogi da Índia se não fosse pelo seu método enérgico, para não dizer drástico, de ensino. Conhecido como o Leão de Bengala, em referência à sua cidade natal, Yukteswar Giri era inflexível e levava muito a sério sua missão de guiar almas rumo à luz divina. Mukunda disse que nenhuma artimanha ou chantagem de seus discípulos poderia fazer Sri Yukteswar abrandar seus métodos, e que ele não podia ser subornado nem pelo amor. Sri Yukteswar Giri cumpriu a promessa que Mukunda o fez fazer quando se conheceram. Tudo que o jovem queria do mestre era que este um dia lhe mostrasse Deus. Após anos de treinamento, em uma tarde memorável, quando o mestre e discípulo estavam juntos, Yukteswar golpeou gentilmente o peito de Mukunda, na altura do coração. Trata-se de uma técnica secreta de certas linhagens de yoga, aplicada somente depois de anos de preparo do discípulo. Após o golpe, Mukunda experimentou uma elevação de consciência indescritível, que lhe pareceu abarcar o próprio universo, no qual, finalmente, fundiu-se num oceano de luz e amor. Ele finalmente conhecera Deus em sua verdadeira essência, não como um ente antropomórfico, mas como um ser universal, uma supermente, da qual cada ser é uma parte. Pouco depois dessa experiência, que se repetiria outras vezes, o jovem Mukunda Alagosh morreu para sua individualidade profana e renasceu como Swami Paramahansa Yogananda, ordenado pelo próprio Sri Yukteswar como um monge da antiga ordem de yogis de Shankaracharya. E como previsto pelo seu mestre, certo dia chegou-lhe o convite do longínquo Estados Unidos para representar a Índia no Congresso Internacional de Liberais Religiosos, que se reuniria em 1920 em Boston. Yogananda aceitou o convite e embarcou em agosto de 1920 no navio The City of Sparta, em direção aos Estados Unidos. 2 meses depois, desembarcou perto de Boston. Sua palestra no Congresso de Liberais Religiosos atingiu um sucesso impensável. Sua cálida e mística presença, seu conhecimento espiritual e o poder de sua aura cativaram os americanos, que pediram a Yogananda que ficasse entre eles. Yogananda concordou e atraiu vários discípulos, entre eles celebridades como a soprano Amelita Galli-Curci, o tenor Vladimir Rosing e Clara Clemens, filha de Mark Twain. Entre seus amigos e admiradores, contava também o famoso botânico Luther Burbank. Yogananda foi o primeiro yogi indiano a ficar no Ocidente por 32 anos, e para muitos, ele é o verdadeiro pioneiro e pai do yoga no Ocidente. Ele fundou, no mesmo ano de sua chegada aos Estados Unidos,
a Self-Realization Fellowship, uma organização destinada a perpetuar a tradição do Kriya Yoga no Ocidente, conforme a legítima transmissão de seus mestres. Através dela, ele iniciaria cerca de 100 mil ocidentais no Kriya Yoga. Yogananda previu sua própria morte, que ocorreu em 1952, nos seus 59 anos. Segundo testemunhas, Yogananda deixou voluntariamente seu corpo, como o fazem todos os grandes yogis. O fato aconteceu em 7 de março de 1952, durante um jantar para o embaixador indiano nos Estados Unidos, Binay Ranjan Sen, em Los Angeles. No final do jantar, diante de dezenas de pessoas, Yogananda leu um poema chamado Minha Índia. Ao término, ele ergueu os olhos para o centro do chakra Ajna, conhecido como o terceiro olho, e faleceu diante de todos. Durante 3 semanas, seu corpo permaneceu incorruptível, como atestaram as autoridades funerárias que cuidaram de seus despojos. Antes de falecer, Yogananda deixou como seu maior legado à humanidade uma obra que ele previu que mudaria o mundo, como de fato aconteceu, sua própria autobiografia. Lançado em 1946, sob o título de Autobiografia de um Yogi, o livro tornou-se um dos maiores clássicos espirituais da humanidade. Foi traduzido para 45 idiomas e a obra reconta a vida e a jornada espiritual de Yogananda. Sua busca por um mestre na Índia, todos os feitos sobrenaturais que presenciou, todos os mestres que conheceu, sua vida com seu próprio mestre, sua formação em Kriya Yoga e detalhes de como esta forma de yoga especial atua nos discípulos. Ele narra também seus primeiros anos nos Estados Unidos. O livro é tão magistral no rico cenário que desenha da mística índia, nas figuras impressionantes que apresenta e nos ensinamentos inspiradores que comporta, que atingiu corações de várias gerações. E assim tem sido até hoje, se tornando uma verdadeira Bíblia para muitas pessoas, com a diferença de que é um livro não sectário, exaltando a importância de todas as religiões e da verdade atrás e acima de todas. Em 1999, um time de autores espirituais, reunidos por Philip Zaleski e pelos editores HarperCollins, consideraram a Autobiografia de um Yogi como um dos 100 livros espirituais mais importantes do século XX, sendo justificado o slogan que acompanha a obra: o livro que mudou a vida de milhões. Entre os que se encantaram pela obra está George Harrison, o Beatle silencioso, que comprou dezenas de exemplares e costumava dá-los a todos os seus amigos. Através dele, os outros Beatles também conheceram o livro. E assim como ele, o vocalista da banda Yes, John Anderson, se inspirou na obra para compor o célebre álbum Tales from Topographic Oceans. O famoso músico indiano Ravi Shankar tinha o livro de Yogananda em alta conta, assim como o celebrado empresário e inventor americano Steve Jobs, que considerava a Autobiografia de um Yogi como um dos maiores livros já escritos. Steve Jobs tomou como hábito reler o livro uma vez por ano, e assim o fez durante toda a vida. E mesmo o rei do rock, Elvis Presley,
foi tão tocado pelo livro que se tornou discípulo póstumo de Yogananda, praticando Kriya Yoga, como vimos em um vídeo já publicado aqui no canal. Contudo, para muito além dos conhecidos e famosos, estão as milhares de pessoas que todos os anos são atingidas pela alta espiritualidade da obra, pois ler a autobiografia de um yogi é mais do que uma prática literária, é uma experiência espiritual para todos que se abrirem sem preconceitos ao conteúdo do livro. Um livro que emociona, que inspira e que instrui, assim como inicia a um só tempo. A autobiografia de um yogi é verdadeiramente um livro iniciático, fortemente recomendado aqui por nós do canal Realidade Fantástica. Dentre as várias traduções disponíveis no Brasil, o canal Realidade Fantástica recomenda aquela que é oferecida pela própria organização fundada por Yogananda, a Self-Realization Fellowship, pelo cuidado e pela fidelidade na tradução. Você pode adquirir o livro pelo link disponível na descrição deste vídeo. Encerramos com um excerto da descrição da experiência de consciência cósmica de Paramahansa Yogananda, proporcionada pelo seu guru e narrada em Autobiografia de um Yogi, de que já falamos neste vídeo. Foi quando Yukteswar cumpriu sua promessa e fez Yogananda conhecer Deus. É uma das mais impressionantes descrições de ampliação da consciência já descritas. Assim nos fala Yogananda. Raras vezes, Sri Yukteswar se expressava por enigmas. Fiquei confuso. Ele golpeou meu peito levemente, acima do coração. Meu corpo imobilizou-se, como se tivesse raízes. O ar saiu de meus pulmões, como se um ímã enorme o extraísse. Instantaneamente, a alma e a mente romperam com sua escravidão física e jorraram de cada um dos meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta, e contudo, em minha intensa lucidez, percebi que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não estava mais limitado a um corpo, e sim englobando os átomos à minha volta. Minha visão frontal comum havia se transformado em vasta visão esférica e percebia tudo simultaneamente. Pela parte de trás da cabeça, vi homens caminhando na distante rua Ghat Lane e também notei uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Todos os objetos à minha vista tremiam e vibravam, como um filme acelerado. Meu corpo e o do meu mestre, o pátio com colunas, eram, de vez em quando, violentamente agitados, até que tudo se fundia num mar luminescente. Assim como os cristais de açúcar mergulhados num copo d'água diluem-se depois de serem sacudidos. Uma alegria oceânica rebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, a Terra, o sistema solar, constelações,
as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmos inteiro, suavemente luminoso, cintilava dentro da infinitude do meu ser. Esplendor irradiante partia de meu núcleo para cada parte da estrutura universal. O beatífico néctar da imortalidade pulsava através de mim, com fluidez de mercúrio. Ouvi ressoar a voz criadora de Deus, a vibração do motor cósmico.